Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Animados para essa sexta-feira, gente? Glória a Deus. Muita glória de papai, como diz meu pai. Bom dia, bom dia. Pois é. Estamos aí firmes e fortes, graças a Deus, já em reta final, última semana. Nós vamos finalizar, quinta-feira da semana que vem, a nossa leitura da Bíblia, em 99 dias. É muita bênção, né? Saber que o Senhor tem sido conosco todo esse tempo, tem nos dado graça, sabedoria, entendimento, e é o que nós buscamos, né? A gente viver conforme a palavra do Senhor. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco mais essa manhã e continuarmos a nossa leitura. Hoje nós leremos Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e o primeiro capítulo da carta a Timóteo. Amém? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom, porque a Sua bondade, as Suas misericórdias, elas têm sido conosco, Senhor, todos os dias. Obrigada e venha fazer presente aqui, Espírito Santo, nesta leitura da Tua Palavra. Espírito Santo, venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua lei e que nós possamos, Senhor, estar cada dia dentro do Seu propósito, vivendo conforme a Tua Palavra. Nos dê graça e sabedoria do alto, é o que nós te pedimos e bendizemos o Teu nome. Amém. Amém. É isso, estamos em Colossenses, a epístola que Paulo escreveu à igreja de Colosso, né? Nós sabemos que Epáfras fundou a igreja de Colossos e ela era predominantemente uma igreja gentia, com poucos judeus de elite, e a fé estava sendo distorcida, né, por misteriosas e místicas religiões gregas e ameaçadas por leis e costumes judaicos. Então, Paulo escreve ali que Cristo é o único Filho de Deus, ele fala que Cristo é o suficiente, e essa é a maior mensagem de Paulo, que Cristo é plenitude, é o suficiente, e nós vamos começar a ler agora. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo e os santos irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai nosso Senhor, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho, que já chegou a vós, como também está a todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e reconhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes em Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então a gente vê o cuidado de Paulo aqui, porque ele quer ensinar as igrejas que tinha como objetivo colocar no coração e na mente deles realmente a palavra de Deus. E aqui ele fala, olha, vocês já aprenderam isso aí com Epáfras, né, que era um líder da igreja de Colosso, e ele também fala, e qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, tem entendimento. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Bom dia, gente.
corroboradores em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, Deus os colocou agora no seu reino. Deus, Jesus é o próprio Filho de Deus. Então mostra aqui a autoridade de Deus, né? Jesus não era um semideus como o povo falava. Jesus era o próprio Deus. O versículo 15 do capítulo 1 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados. Tudo foi criado por ele e para ele. Então ele está aqui afirmando, bom dia, afirmando quem é Jesus Cristo. Porque ele não era um semideus, ele era o próprio Deus que criou tudo, a sua imagem e etc. E Paulo vai explicando. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham preeminência. Olha o 21. A vós também, que outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte perante ele, vos apresentar santos, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Eita glória! Então, ele está aqui falando, lembre-se a quem vocês servem. Por quê? Porque eles, lembra que essa igreja era formada por gentios, alguns judeus ali, e aquela região da Ásia Menor, gente, ela é povoada por outras crenças. O pessoal tinha outras crenças, eles acreditavam em outros deuses, deuses como Atena, deusa do amor, né? Todas esses deuses gregos, eles eram muito fortes. Aí ele fala, não, Jesus é o único, ele estava lá, ele criou tudo, estava na criação, e lembre-se a quem vocês servem. Ele veio em carne e ele é Deus. Cristo é a primazia, Cristo é completo, Cristo é perfeito. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Perdão, gente. Segundo a dispensação de Deus. Vou ler do 24 de novo, porque eu perdi aqui. Regozijo-me agora do que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ou seja, pela graça nos tornou ministro do seu evangelho, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória que deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, Cristo é a nossa esperança, Cristo é a esperança da glória, Cristo é suficiente, Cristo é o cabeça da igreja, né? É sobre ele que nós andamos, é tudo sobre ele, Cristo é o dono das nossas vidas, e Paulo está querendo firmar e reafirmar para eles: foquem em Cristo, Cristo é o suficiente, não se apeguem às outras coisas vãs que estão sendo propostas a vocês. Porque eu quero que saibais, capítulo 2, quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e porquanto não viram meu rosto em carne. Ou seja, eu nunca vi vocês, né? Eu não conheço vocês, mas eu ainda os amo, olha isso. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus,
Cristo. Então compreendam em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eita glória! Então os tesouros estão escondidos na sabedoria e na ciência de Cristo. E isso eu digo para que nem vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo em nossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então Paulo, ele o tempo todo reafirma que era para eles ficarem focados em Cristo. Na verdade, olha aqui, ele começa aqui no 16. Portanto, ninguém vos julgues pelo que comer, pelo que beber, pela causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual o corpo, provido e organizado pelas juntas das ligaduras, vai crescendo e em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças com quais vivesseis no mundo? Vocês já morreram por o mundo, nós temos uma vida nova, uma vida com Cristo. Tais como, não toques, não proves, não manuseis, os quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, em verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitaste, capítulo 3, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscências, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e os vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, ou seja, Cristo plenitude, Cristo suficiente. Olha isso, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhos, de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, que tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Paulo dá as instruções para viver, eles viver ali os relacionamentos interpessoais deles. Deixa eu desligar isso aqui. Os relacionamentos interpessoais. E aí ele continua: e a paz de Deus, para com a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, como salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não perca o ânimo. E você está vendo que ele está fazendo um resumo aqui do que ele escreveu lá aos Gálatas? Então, ele está aqui, quando Cristo é tudo, quando Cristo é o centro, tudo fica em paz. Ele está bem tranquilo. E aí ele fala, e tudo quando fizeste, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, vai fazer alguma coisa, faça para Deus, né? Porque Deus nunca nos decepciona. E aí ele fala, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Andai com sabedoria, para que estão de fora remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, sempre temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, Paulo está focado aqui nos relacionamentos interpessoais, né? E ele continua, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado. Tíquico e Onésimo, né? Ele envia esses dois. No qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibas que vosso estado e console a vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos e foi convosco receber. São algumas recomendações e saudações que para ele vale. Ele fala assim, saudai-vos, Lucas, o médico amado e demais. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, Ninfa, a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também ou seja, na igreja dos Laodicenses, e que veio a Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, Demas, né? Ele é amado e Demas. Demas é o nome da pessoa, né? Isso aqui é a segunda vez, acho que o nome de Demas aparece. Ele era um cooperador de Paulo, né? Depois ele vai falar de Demas de novo, lá na segunda carta ao Timóteo. Então, a gente vê aqui que ele se preocupa com o relacionamento interpessoal, mas a maior preocupação da carta de Paulo aos Colossenses é dizer que Cristo é o suficiente, que Cristo é plenitude, que Cristo é tudo. E aí ele termina dizendo, atente para o ministério que recebeste ao Senhor, ele está falando para Aquipo, para que o cumpras. Saudação da minha mão de Paulo, lembrai-vos das prisões, a graça seja convosco. Amém. Então, Paulo escreve essa carta ali reforçando, gente, foca em Cristo, e Cristo é o suficiente, tá bom? E a nossa frase hoje é isso, né? Cristo é plenitude, Cristo é suficiente. E aí ele vem agora nos mostrando aqui a carta à igreja tessalônica. Essa já é uma igreja que está ali em perfeito andamento, e Paulo está muito satisfeito, né? Tessalônica era a capital da Macedônia. Lembra que ontem ele falava sobre, olha, porque na Macedônia os irmãos fizeram, aconteceram, cuidaram de mim, etc. Então hoje nós vamos ler a carta que ele escreveu a esse povo, que ele tinha muita alegria em escrever para eles, né? Aqui o plano de fundo diz que a Tessalônica era a capital da Macedônia, a maior cidade, e ela estava localizada na estrada romana, né? E era composta por gregos, mas também tinha uma forte comunidade judaica. Então Paulo escreve contando um relato, né? Depois de receber um relato de Timóteo, que havia acabado de retornar de uma visita desses cristãos.
Então, ele está grato, satisfeito a respeito do crescimento e dos testemunhos desses novos cristãos ali de Tessalônica. E é raro, né, a gente vê Paulo escrevendo, geralmente para ali admoestar, para trazer à memória deles o motivo. Olha aqui, ó, como a gente acabou de ler aqui em Colossenses, a igreja de Colosso, a gente foca que vocês estão firmados numa nova vida com Jesus. E agora ele vai escrever essa carta já nessa vertente de satisfação de ver o crescimento da igreja. E crescimento organizado, né, dentro dos princípios de Deus. Hoje eu estou discutindo aqui, com o calor, tá feio o negócio. Paulo, Silvano e Timóteo, capítulo 1, né, 1 de Tessalonicenses. A igreja de Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais em nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. O sucesso do Evangelho em Tessalônica, agora ele vai falar sobre isso. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção que vós em nossas orações. Então, estamos sempre orando por vocês. Lembrando que no cessar na obra da vossa fé, no trabalho do amor, da paciência, esperança do nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Ou seja, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acácia. Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, e a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, não tem mais nem que falar com vocês sobre a fé que vocês têm, porque vocês são convictos no Senhor Jesus. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Gente, isso aqui era um feitio muito grande, porque é o que eu falei para vocês, eles já tinham aquela cultura arraigada desde séculos que eles cultuavam outros deuses, e aí eles conseguem provar ali e despertar no povo esse desejo de servir ao Deus Altíssimo. E esperar dos céus e do seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aí ele vai falar sobre o ministério de Paulo aqui aos Tessalônicos. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido assim, agravados em Filipos, como sabeis, tornando-os ousados em nosso Deus, para falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi um engano, nem uma imundícia, nem uma fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houver um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Olha isso. Ele continua falando e eles vão testemunhando, olha isso. Porque bem vos lembrais, versículo 9, irmãos do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando à noite e dia, para não sermos pesados para nenhum de vós, vos pregando o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quanta santa justiça e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que credes. Assim como bem sabeis, de modo vos exortávamos e consolávamos a cada um a vós como pais seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós palavra da pregação, a recebestes, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que
crestes. Então, Paulo está satisfeito ali que eles receberam o evangelho e, além de receber, eles disseminaram o evangelho ali por toda a Tessalônica. Né? E Paulo tem vontade de voltar a Tessalônica. Olha que ele vai falar isso agora, a partir do versículo 17. Ele fala assim, ó, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, ou seja, eu estou aqui presa agora, né? Mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisermos, uma ou outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então eles acreditam, tá aqui falando, a gente acredita que um dia Jesus vai voltar também. Pelo que não podemos esperar mais de boamente se quisermos deixar-nos ficar a sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis. Então Paulo sempre teve ele ciente que isso poderia acontecer. Paulo poderia ser preso, poderia não voltar, mas Paulo é cuidadoso, manda ali Timóteo ir lá ter com eles, para eles não se sentirem assim tão sozinhos nessa nova jornada, né? Essa nova. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, ou seja, Timóteo foi e agora voltou, trazendo boas novas da vossa fé e amor, e de todo sempre tende boa lembrança de nós. Desejamos muito vermos como nós a vós também. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela nossa fé. Então, assim, apesar da saudade, apesar que vocês sentem saudade de mim, eu sinto saudade de vocês, eu não me preocupo com relação à vossa fé, porque eu sei que vocês estão aí firmes e fortes, firmados na rocha, né? Aí Paulo está dizendo para eles isso. E aí ele fala, ora, mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 11, encaminha a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para que todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus, na vinda do Senhor Jesus Cristo, como todos os santos. Olha o 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tem dado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós sabais possuir o vaso de santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como nos gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador, que todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Porquanto quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns a outros. Então ele fala, não estou nem preocupado, porque eu sei que vocês estão indo muito bem. Porque também já assim os fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis e a progredir cada vez mais. Então ele fala, gente, vocês estão no caminho certo, é isso mesmo, então só cresçam agora, progridam, né? E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já folo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessites de coisa alguma. Essa é uma carta, gente, totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ler.
É uma carta que Paulo realmente está certo. Fala, gente, eu vim, nossa, tá dando tudo certo, vocês estão indo super bem aí. Ao contrário de das outras cartas que ele teve que escrever para as igrejas, falando, meu Deus, volta, gente, presta atenção no que está acontecendo. Aqui não, Paulo, ele está muito satisfeito com o resultado dessa igreja, né? No capítulo 5, ele fala, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãs, já não estáis mais em trevas, para que naquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e dos filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Lembra que Jesus voltou e disse que voltaria? Alguns achavam que Jesus voltaria daquela geração. Porque dormem de noite, os que embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai uns aos outros e edificai uns aos outros, como também os fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós o Senhor e vos admoestam, e que tenhais entre grande estima e amor, por causa da sua obra. Tendes paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os que pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais paciente para com os outros. Vedes que ninguém dê outro mal para mal, mas segui sempre o bem, tantos uns para com os outros, para que com todos e regozijai-vos sempre. Orai sem cessar e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o espírito, não desprezai as profecias, examinai tudo, retente o bem e abstenha-vos da aparência do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis como a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chamas, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Olha que maravilha essa carta. Essa carta, ela, assim, a gente leu ela inteira, assim, porque é uma carta satisfatória, né? Você vê assim a alegria de Paulo. Sabe aquela coisa que a gente vê o resultado? É isso. E aí depois Paulo escreve uma segunda carta para eles, né? Para a mesma igreja de Tessalonicenses. Ele escreve para esclarecer sobre a vinda de Cristo. Porque aí agora eles já estão numa fase achando que Cristo já vai voltar e eles não precisam fazer mais nada. Vamos só esperar, não vamos trabalhar, não vamos mais nada. Sabe aquele dia que a gente amanhece desse jeito? Falar, ai meu Deus, volta hoje, Jesus, eu não quero mais trabalhar, não quero mais isso, mais aquilo. Só que eles estavam levando isso muito a sério. A gente fala na brincadeira. Mas aí Paulo tem que falar assim, gente, presta atenção. Jesus vai voltar, mas até ele voltar a vida segue o fluxo, vamos trabalhar. Tá bom? Aí é nesse contexto que Paulo escreve a segunda epístola, né, aos Tessalonicenses. E aí ele fala, Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, é de razão, porque vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um vos aumenta de uns para com os outros. Olha aqui, Paulo continua sendo fofo com eles, porque eles continuam sendo essas pessoas maravilhosas aí, firmes na fé.
de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ou seja, a gente sabe que levar o evangelho não é fácil, a gente sabe das perseguições e vocês permanecem firmes e fortes, inclusive vocês são exemplo para nós. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos no reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos façais digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade, que é a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai falar que, que a vinda do Senhor Jesus, ela vai ser precedida de manifestações do anticristo. Ele fala: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que quer por espírito, quer por palavra, que por epístolas, que nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, gente, calma, não é tão assim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim em que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo, querendo parecer Deus. Ou seja, vai aparecer esse anticristo, antes que Jesus venha reinar com a igreja, vai acontecer isso daqui. Então calma aí, gente, não é assim do jeito que vocês estão pensando. Nós vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Lembra que Jesus falava isso? E agora vós sabeis o que o detém, para que o próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente a um, que agora resiste, e até que do meio seja tirado. E então lhe será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, e cuja essa vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aí ele continua, e ele fala assim, ó: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então o povo continuou pecando, não creram na verdade, e aí sim, tudo vai acontecer. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo vosso Evangelho vos chamou para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, está firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra. Então, gente, calma. Foca aí que ainda tem muita coisa para acontecer. Nos demais, irmãos, rogai a nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos em vós, no Senhor, que não os fazeis como farei o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo.
Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comendo o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando de noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, Paulo, ele está falando, gente, vocês focam que Jesus vai voltar realmente, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Ele faz aqui o relato da manifestação do anticristo e fala que eles têm que realmente trabalhar, ninguém pode ser pesado para ninguém, né? Ele fala, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitar. Ele fala, eu trabalhei, imagina vocês, né? Então, Paulo fala do próprio exemplo, que ele falou, eu trabalhei para não ser pesado para vocês. Agora tem esse povo aí que não quer trabalhar porque acha que Jesus vai voltar e não precisa trabalhar. Como assim? Gente, vocês acreditam que esses dias... Oh, meu Deus. Esses dias uma pessoa não falou isso, que estava tendo esse problema em casa, que a pessoa não queria trabalhar, porque Jesus vai voltar e pelo que está acontecendo no mundo, Jesus já vai voltar logo. E a pessoa falou, não, eu não vou trabalhar não. Para que eu vou me desgastar, sendo que Jesus está logo ali? Então, gente, eu sei que essa vontade dá mesmo, de vez em quando a gente fala, ai, não quero mais fazer nada da vida. Ai, Jesus, volta hoje. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então não é só para o nosso tempo. Lá atrás na igreja de Tessalônica. Mas só que lá assim estava demais, tá? O povo lá estava demais. Aí ele continua, ó. Versículo 11. Porquanto ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Assistindo Netflix, né? Comendo Doritos. E aí esses tais, porém, mandamos a exortação por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com eles, para que se envergonhem. Gente, vocês também vão continuar fazendo o bem, vai continuar ajudando uns aos outros. Mas esses folgados aí, aparta deles. Corre que é laço. Todavia, não os tenhais como inimigo, nem admoestai-os como irmão. Gente, vocês não precisam de uma confusão com eles, só não vão bancar esse povo, né? Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz para toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, por mim, Paulo, que é sinal em todas as epístolas, assim escreva. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, a primeira carta, ele elogiou bastante o povo. Na segunda carta, ele fala, vocês são super bem, mas tem uns folgados aí que não querem trabalhar. Põe esse povo para trabalhar, porque Jesus vai voltar, mas não é dessa maneira que vocês estão falando. E aí vem Paulo, e nós temos a próxima carta, que é quando Paulo escreveu a Timóteo, né? Timóteo era aquele rapaz jovem, né? Que o pai dele era grego, salvo engano, o pai dele era gentil. Mas a mãe dele, a avó judia, e eles criaram esse menino na palavra de Deus. E ele era um rapaz jovem, mas nós já vimos que ele acompanha Paulo, que ele representa Paulo. Então, ele era um homem de Deus e trabalhador. E aí, a primeira carta de Paulo, ela fala o seguinte, ele escreve a Timóteo, que era natural de Listra, né, que era na Ásia Menor, e ele foi criado pela mãe dele e pela avó, e ele era um homem novo, provavelmente ele ouviu o evangelho, foi por meio de Paulo aqui, e uma vez que Paulo referiu a Timóteo como seu filho no Senhor, e ele foi seu primeiro mentor, e muitos foram conduzidos por Cristo por causa dele, né? Então, Timóteo viajou muito com Paulo, às vezes o representou nas igrejas, especialmente em Tessalônica, Corinto, Filipe, Éfeso, e Timóteo não foi pastor por muito tempo, também levou estabilidade doutrinária e organizacional. Seu amor, ele pastoreou, mas no final das contas ele acabou sendo esse homem itinerante que visitava as igrejas, né? Paulo pretendia
que ele pediu para que a carta fosse lida em voz alta nas igrejas de Éfeso, servindo como autorização por escrito dada por Paulo a Timóteo para que fizesse as mudanças necessárias. Então, Paulo preso, Timóteo ia lá representando Paulo nas igrejas e lia, né? Nesse caso, os falsos mestres estavam causando problemas na igreja de Éfeso. O propósito de Paulo, então, aqui em 1 Timóteo, é refutar as doutrinas e as práticas hereges, bem como prevenir os ataques posteriores. Ou seja, ele alcançou os propósitos por meio dos ensinamentos da doutrina e da defesa da vida santa para presbítero e membros da igreja e, em geral, a explicação prática da vida correta. Então, essa carta, Paulo escreve aqui a Timóteo, tem essa finalidade. E aí ele começa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, vosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai falar sobre as falsas doutrinas, né? E ele fala: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, mas que produzem questão do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Então ele vai falar: olha, Paulo, Timóteo, preciso de você aí para orientar esse povo aí. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns que se entregaram de avãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. O povo está falando eira, sem beira, e não sabe nem o que estão falando, e estão falando aí porque se sentem doutores da lei. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, os fornicadores, os sodomitas, os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemos e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo fala assim: vocês já viram quem eu era e agora quem eu sou em Cristo Jesus. Mas eu fazia tudo aquilo com base na lei, porque Paulo era um cumpridor da lei e ele achava um absurdo o que estava acontecendo e ele perseguia os cristãos. Aí ele fala: mas eu ainda não conhecia Jesus. Eu fazia isso na ignorância, por falta de conhecimento. Por isso que eu era blasfemos, eu era opressor, mas aí eu alcancei a misericórdia do Senhor e hoje eu sei do que estou falando, eu sei ao Cristo que eu sirvo, né? E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, pelos quais eu sou o principal. Gente, se tiver uma pessoa que precisa de Jesus, essa pessoa sou eu. Isso é Paulo dizendo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para o exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra, a glória para o todo sempre. Amém. E Paulo já se empolga. E este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E Paulo é duro também. E hoje nós leremos só até o primeiro capítulo mesmo de Timóteo, a carta que a gente já está empolgando, já dá vontade de ler até o final, né? São 4 capítulos, muito bom. Depois vem Tito, amanhã, Anitta, e nós vamos começar
a Hebreus, tem Filemon também, que é bem pequenininha. Filemon é uma carta muito boa. Ele é uma carta que fala sobre perdão. Não perca aí, gente, amanhã, hein? Vai ser muito bom. Então, 1 Timóteo nós já lemos e amanhã nós vamos continuar a capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. As leituras hoje mais leve, né? A leitura mais leve, graças a Deus, é uma leitura muito boa. Gente, nós estamos finalizando. Tem poucos livros pela frente, né? Nós precisamos, ainda temos 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, são livros pequenos. Aí vem Hebreus, que é um pouco maior. Aí vem as cartas, né? Tem Tiago, o livro de Tiago é muito bom, gente. O livro de Tiago é tão pequenininho, mas é um livro tão rico, que se a gente cumprir ali, que Tiago era irmão de Jesus, então a gente já sabe que o homem sabia do que ele estava falando, ele sabia como que o cristão devia se portar, porque ele conviveu com o próprio Jesus Cristo, né, desde o nascimento, e Jesus é o maior exemplo. E aí vem as cartas, né, de Pedro e João, e Judas e Apocalipse. Parece que é tanta coisa, gente, mas nessa semana nós leremos todos esses livros aí para a honra e glória do Senhor. Então amanhã é sábado, faremos nossa leitura, e aí depois de segunda até quinta. Tá muito perto. Tem gente aí que tá me acompanhando, eu sei que tá junto comigo, outros estão mais atrás, outros estão começando agora. Essa semana 2 pessoas me encontraram na rua e falaram: Lídia, encontrei seu Instagram e eu comecei, e aí me mandou recado, ontem uma outra começou. E é isso, gente, esse é o intuito da gente ler a Bíblia. A próxima leitura que nós vamos fazer, ela vai ser de uma forma devocional, vai ser uma leitura diferenciada, não vai ser essa leitura, mas a gente vai ler ela de uma forma devocional e vai dar tudo certo. Então, muito obrigada aí, quem tá aí até agora. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima sexta-feira e até amanhã, às 6 da manhã.